Sejam todos bem-vindos a mais um curso bíblico online. Esta é a segunda aula das aulas que nós estamos ministrando aqui neste curso. E para todos vocês que já estão inscritos no curso, estão recebendo esse vídeo em sua casa, vamos começar agora a parte do estudo da hermenêutica para ver a questão da perdão, da interpretação bíblica, ok? As regras de interpretação. E nós vamos começar, como sempre, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir nesse estudo, que venha nos dirigir, para que nós possamos estar compreendendo a palavra de Deus de maneira correta, ok? Então vamos lá. Na última aula, na primeira aula que nós demos, foi a aula sobre Aristóteles. Nós até falamos sobre alguns métodos de interpretação. E nós deixamos a segunda parte dessa aula, de métodos de interpretação, para hoje, para esta aula de hoje. Esta primeira aula, nós não temos ainda nenhuma pergunta no fórum, né? Mas você que se inscrever e tiver dúvidas, pode colocar a sua pergunta no fórum, ok? Então nós vamos já entrar diretamente na aula. Na aula passada, quem quem assistiu, teve a oportunidade de ver a questão dos antipredicantes, que são coisas importantíssimas na questão da interpretação de qualquer texto, não somente o texto bíblico, mas também qualquer texto que nós formos interpretar, né? Principalmente o texto bíblico, para que nós não entremos assim em confusão e não venhamos a dizer o que Deus nunca disse, né? O grande problema aí está nisso. Nós não podemos afirmar algo que Deus não afirma. No Antigo Testamento até havia aquela maldição sobre o profeta, né? Quando Deus dizia assim: ai do profeta que disser, assim diz o Senhor, sem eu ter dito nada. Muito mais responsabilidade ainda temos hoje, que temos a revelação completa da palavra de Deus e temos as regras de interpretação, está revelado, está de maneira bem melhor para nós, bem mais fácil. Então a nossa responsabilidade é maior se nós dissermos aquilo que Deus nunca disse, né? Então por isso nós devemos tomar o máximo de cuidado possível. E hoje nós vamos, para isso nós vamos estar entrando na questão da hermenêutica bíblica. O que será hermenêutica, né? O que vem a ser hermenêutica? Nós vamos começar pela etimologia do texto, né? O que é hermenêutica? De onde vem essa palavra e o porquê que nós usamos ela no estudo da teologia bíblica? Bom, primeiro de tudo, a palavra hermenêutica, ela é um termo grego e ela vem da mitologia grega. Na mitologia grega, o deus Hermes era um deus inferior, um semideus, que tinha a seu encargo transmitir o que os deuses haviam dito para os seres humanos, porque os seres humanos não poderiam compreender a linguagem divina. Então, o Hermes vinha e interpretava essa mensagem para os seres humanos. Bom, na teologia, hermenêutica significa o estudo da interpretação correta das Escrituras. Mas o porquê que nós usamos esse termo grego e o porquê que nós usamos a questão até da mitologia, a mitologia grega está aí tão forte dentro dos estudos, não só bíblicos, todos os estudos principalmente nós aqui do Ocidente. O que acontece é o seguinte: nós temos que entender isso para que nós não chegamos a dizer, poxa vida, nós estamos estudando então o quê? Para que eu vou estudar mitologia grega? Para que eu vou estudar sobre essas coisas? Eu não quero saber disso. Mas a questão é a seguinte: a influência dos gregos foi muito grande em todo o Ocidente. Todos nós que nascemos aqui, temos essa cultura ocidental, nós tivemos uma influência grega na nossa cultura. Então, por exemplo, quando você vai estudar medicina, alguém vai estudar medicina, os termos são todos gregos, né? Porque Hipócrates é chamado o pai da medicina, né? Então você vê ali
o médico que cuida do coração é o cardiologista, né? Porque cardia é coração em grego, né? O médico que cuida das vistas, por um exemplo, nós o chamamos de oftalmologista, que oftalma são olhos no grego, né? O médico que cuida da pele é o dermatologista, né? Porque dermatinen no grego significa pele. Então, todos esses termos gregos são usados na nossa cultura aqui ocidental porque nós tivemos uma grande influência grega, né? Depois quando Roma dominou o mundo, eles trouxeram essa cultura grega. Mas antes de Roma dominar, Alexandre o Grande dominou o mundo, né? E ele trouxe toda essa cultura. Alexandre o Grande, ele era aluno de Aristóteles, né? Então ele aprendeu toda essa cultura grega, ele aprendeu tudo dos filósofos. E os filósofos gregos, por um exemplo, tiveram... O apóstolo Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele cita um dos poetas gregos, e os filósofos gregos chegaram muito perto de uma compreensão muito boa do mundo, do universo, da criação e tudo. Claro que não conseguiram chegar à revelação completa, mas eles observaram a natureza. Como nós dissemos na aula passada, que a natureza, ela fala, né? Ela expressa, é uma revelação de Deus. A revelação comum está na natureza. E eles observando isso, Paulo diz até que eles vieram como que tateando no escuro para tentar descobrir a respeito de Deus, a revelação de Deus e de todas essas coisas. Então o que acontece? Por um exemplo, quando nós vemos Aristóteles no livro da Ética, ele dizer que o conhecimento não é simplesmente um discurso, mas o conhecimento é aquilo que se torna parte da vida da pessoa. Nós vemos Jesus Cristo dizer: aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Então, como Aristóteles chegou a saber dessas coisas, né? Ele viveu 300 anos antes de Cristo. Então, na observação, né? Platão, quando fala do diálogo da caverna, e ele põe ali dois mundos diferentes, né? Um mundo espiritual, o mundo das ideias, e ele põe o mundo em que nós vivemos. E nesta parábola do diálogo da caverna, ele diz que esse mundo em que nós vivemos é como se fossem homens que estivessem acorrentados dentro de uma caverna, olhando para a parede da caverna. Atrás de si, atrás deles haveria uma fogueira, e eles viam somente sombras passar na parede, das pessoas que passavam, das coisas que passavam por detrás deles. O fogo iluminava somente a sombra, então tudo que eles viam era sombra. E eles achavam que o mundo real era aquele mundo de sombras. Então, quando alguém conseguia sair da caverna, ia para fora e via o mundo real, que era um mundo muito mais perfeito, muito melhor, muito mais lúcido, ele voltava e tentava falar para as pessoas que aquele ali que eles estavam vendo eram sombras, só que existia um mundo superior e tal. Mas as pessoas não iriam acreditar, zombavam dele e tal, e era necessário que essa pessoa tivesse paciência para ensinar as pessoas de que existia um mundo superior. Bom, o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas que vemos agora são sombras das coisas que há de vir. Que o mundo espiritual, o mundo divino é muito superior ao nosso. Como Platão chegou a este conhecimento? Né? Pela observação. Então, toda essa influência grega, desse conhecimento que eles tiveram, nós herdamos. Claro que somente isso não é suficiente e não está apto para interpretar as Escrituras. Mas é só para que nós tenhamos uma ideia de o porquê que nós usamos tantos termos gregos e o porquê que Jesus nasceu justamente nesse tempo desse Império Greco-Romano. Porque as Escrituras dizem: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Então era a plenitude dos tempos, onde o Império Romano tinha conquistado uma grande parte
da terra, as estradas estavam prontas, né? Havia todo esse conhecimento para humano já naquela época, né? Então tudo estava preparado, né? Quando nós dizemos, por um exemplo, hoje sobre aí em português se diz a Via Láctea, né? Que é o caminho das estrelas. Via Láctea, aqui em inglês se diz Milky Way, que é o caminho do leite, né? Ou Via Láctea, caminho do leite também em português. Mas o que tem a ver estrelas com leite, né? Mitologia grega também, né? Diz que Hércules, quando estava mamando na mãe dele, ele sugava com muita força e a mãe dele o empurrou e espirrou leite pelo céu e formou o caminho das estrelas. Por isso nós chamamos de Via Láctea, mas não tem nada a ver com leite, né? Então esta influência toda nós herdamos, né, do mundo grego. Então o que acontece? Por causa disso, nós usamos em todo estudo, estudo de teologia, no estudo de medicina, no estudo jurídico, por exemplo, se usa muito o latim, né, porque era a mistura do Império Greco-Romano. Então, latim e grego nós usamos muito no estudo nos estudos humanos. Vamos separar, porque eles separam hoje assim, né, as exatas e as humanas. Mas até nas exatas também se usa, né? Você vai estudar matemática, por um exemplo, você vai usar o teorema de Pitágoras e, enfim, tudo isso, todas essas coisas que nós estudamos são o que? Herança do mundo grego. E com a teologia, como é um estudo um estudo das escrituras, não vai ser diferente. Nós herdamos então muitos termos gregos, né? E o Novo Testamento foi escrito em grego. Você veja que Deus escolheu justamente esse tempo para que uma língua falada pelos sábios viesse a ser conhecida por nós e viesse a escrever a palavra dele, né? No grego. O grego tinha muita influência naquele mundo, talvez como se fosse hoje o inglês, né? Então Deus escolhe o grego para se escrever o Novo Testamento, né? Então nós herdamos tudo isso lá de trás, e para nós compreendermos os termos, nós precisamos estudar essas coisas, ok? Então, hermenêutica vem do termo grego, por causa da mitologia do deus Hermes. Mas em teologia, ela significa a maneira de se interpretar a palavra de Deus, a interpretação correta, a interpretação, as ferramentas de interpretação da palavra de Deus. Então nós vamos estudar hoje algumas regras da hermenêutica. O que acontece? Neste curso, lógico que eu não poderia dar aqui todas as regras da hermenêutica de uma vez só. Primeiro porque isso tomaria muito tempo, nós precisaríamos pelo menos de umas 2 ou 3 aulas a mais, né? Mas eu vou dar algumas ferramentas para o início do nosso estudo, no livro do Apocalipse. Então, conforme nós formos estudando e for aparecendo os problemas, aí nós entramos com as regras da hermenêutica e eu vou explicar. Nós vamos interpretar dessa maneira por causa desta e desta regra de hermenêutica, por causa disso e disso e disso, né? Então, aqui nós teremos uma base nesta aula de hoje, e quando nós entrarmos num problema, aí nós vamos explicar. Por um exemplo, hoje nós não vamos dar as ferramentas do modo de interpretar parábolas, ok? Nós não vamos explicar o que é parábola, o que é uma símile, uma parábola ampliada, a alegoria seria um outro tipo de coisa, né? Então, não é isso que nós vamos explicar aqui hoje, porque isso tomaria muito tempo. Então, quando nós começarmos a ler as parábolas, nós entramos nos evangelhos e começarmos a ler as parábolas, então aí nós vamos passar as regras, ok? Quando nós começarmos a ler a linguagem simbólica do livro do Apocalipse, nós passamos a linguagem dos símbolos, as ferramentas para se interpretar símbolos, ok? Então, como nós dissemos, a interpretação bíblica, logicamente, que nós seguimos a interpretação literária, mas isso não quer dizer que dentro da interpretação literária não existam símbolos, não existam alegorias, não existam parábolas, tudo isso existe.
Mas tem ferramentas corretas e não sou eu quem decido. Isto é símbolo, ou isto é alegoria, ou isto é parábola. Não sou eu quem decido. Quem decide é a própria escritura. Ok? Então nós vamos aqui começar. Então, primeira coisa das regras da hermenêutica que nós temos que ter em mente é a questão do estudo da análise léxico-sintática. O que seria a análise léxico-sintática? Léxico vem de significado da palavra, seria como um dicionário, né? Saber o significado das palavras, então é léxico. E sintática vem de sintaxe, que é o que? É o modo como essas palavras se relacionam ali no texto, né? Então tem que saber, quando eu estou interpretando, estou lendo um texto, eu tenho que saber primeiro o que aquela palavra significa para mim, qual o significado daquela palavra e como ela se relaciona com as outras palavras, né? Então, como nós dissemos na aula antecedente a respeito dos antipredicantes, que às vezes uma palavra tem dois significados, às vezes duas palavras têm o mesmo significado, então como elas estão se relacionando com o texto. É o caso da questão daquela palavra, daquela frase que diz assim, né? O meia rasgou a sua meia e jogou só meia partida, né? Então, principalmente no Brasil, que se joga muito futebol, todo mundo entendeu perfeitamente o que foi dito, né? O meia, ou meia direita, ou meia esquerda, rasgou a sua meia e jogou meia partida. Aí há três meias, né? A mesma palavra, meia, para uma posição. Então, qual o significado? Qual o significado da palavra meia? Aí análise léxico, né? Então, meia pode significar meia de calçar, meia pode significar metade, e meia, neste caso, pode significar uma posição do jogador no campo. Então, primeiramente, análise sintaxe, análise léxico. Qual o significado? Tem esses três significados. Bom, mas qual dos três que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que eu quiser, aquele que eu achar melhor, aquele que vai se encaixar melhor com aquilo que eu quero dizer? Não. Eu tenho que escolher a interpretação correta conforme a sintaxe do texto me dá para interpretar. Então, a sintaxe do texto vai me levar aonde? A dizer o quê? O meia, quem é o meia? É uma posição. Então, não posso confundir ele com a meia de calçar. Ok? Essa é como as palavras se relacionam. Rasgou o quê? A sua meia. Né? Ele rasgou a sua meia, então meia o quê? Meia de calçar. Não é meia de metade. E jogou o quê? Meia partida. Então, cada uma dessas palavras, com o seu significado correto, ela vai se encaixar direto dentro do texto, daquilo que está escrito. É comum nós vermos, às vezes, pessoas cometerem o erro, porque às vezes vão para um dicionário de grego sem conhecer essas coisas, sem levar em conta essas coisas. Isso aqui é comum, já vi várias vezes, por um exemplo. O pregador monta um texto e escolhe para o seu tema um texto que não se encaixa com o tema que ele quer pregar. Então ele escolhe o tema, separado ali, e aí ele vai no texto, no dicionário grego, e pega o significado de uma palavra. Então ele diz, olha, um dos significados dessa palavra no grego significa isso. E ele diz coisas que não tem nada a ver, que o texto não está dizendo, né? Na nossa língua, claro que se alguém fizer isso, você olha e você diz, oh, esse camarada não está dizendo o que o texto diz, ou que as palavras não estão se encaixando ali. Mas quando se vai para o texto bíblico, as pessoas cometem esses erros assim de maneira tranquila, sem levar em conta. Então, imagine se a pessoa pega esse texto que nós acabamos de citar e diz, olha, um dos significados de meia é meia de calçar. Então, as meias estavam jogando futebol, ou meia. Isso fica totalmente fora do... o negócio aqui não tem cabimento, né?
totalmente fora de noção, né? Esse negócio sem noção. Mas no texto bíblico as pessoas fazem isso. Eu já vi várias vezes. Eu já vi visto muitas vezes pregadores cometerem esse erro. Vão para o texto grego sem levar em conta essas ferramentas. Então, antes de nós estudarmos o grego, de aprendermos as línguas originais da Bíblia, primeiro é preciso conhecer as ferramentas para usá-las, né? Não podemos usar a nosso bel prazer. Então, a primeira coisa é a análise léxico-sintática do texto. Você precisa conhecer as palavras e saber como elas se encaixam ali, né? Houveram a tradução bíblica para o português foi um trabalho de anos e de várias pessoas, homens capacitados, guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, que gastaram a vida, sua vida inteira. O João Ferreira de Almeida morreu sem completar a tradução da Bíblia para o português, né? E depois as pessoas que continuaram e acabaram, em homenagem a ele, deram o nome da tradução que é mais usada hoje no meio protestante no Brasil, a tradução João Ferreira de Almeida, né? Mas a pessoa gastou a vida. Então, é até uma falta de respeito às vezes as pessoas pegarem o texto e ir lá e dizer, não, esse aqui no grego significa isso, sem saber que lá atrás homens muito preparados, guiados por Deus, estiveram ali dando a sua vida para traduzir as escrituras para a nossa língua, para que todos nós pudéssemos hoje ter uma tradução boa em nossas mãos, né, da palavra de Deus. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, temos que levar em conta a questão do texto e contexto. Isso não pode, de maneira nenhuma, nós podemos deixar de levar em conta isso. Então, o que é o texto e o contexto? Eu não posso pegar um texto fora do seu contexto e interpretá-lo a meu bel prazer. Eu não posso pegar um texto que está dizendo sobre algo e pegar uma palavra ali do meio, separado, totalmente separado de todo o contexto que está dizendo, e dizer o que eu quero. Eu vou dar um exemplo disso. A parábola dos trabalhadores da vinha. Isso é um exemplo clássico de erro de interpretação de texto fora do seu contexto. Então, todos conhecem a parábola dos trabalhadores da vinha, que o dono da vinha saiu de manhã para procurar trabalhadores, foi lá e contratou um tanto de trabalhadores e combinou um tanto com eles. Depois saiu de novo às 10 horas, ao meio-dia, e depois foi às 5 da tarde, né? Vamos por aí, e contratou mais um pouco de trabalhadores. Esses últimos trabalharam só 1 hora e na hora do pagamento receberam o mesmo do que aqueles que trabalharam o dia inteirinho. Bom, a imaginação das pessoas, sem levar em conta essas regras que nós estamos falando aqui, leva a vários tipos de interpretação, né? Uma delas, por um exemplo, que eu já ouvi, é aquela que Abraão foi o primeiro que veio na parte da manhã, depois vieram os profetas no meio-dia, depois vieram os apóstolos à tarde, e nós somos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, e nós vamos receber o mesmo que Abraão recebeu, e tudo aquilo outro. Isso é coisa da imaginação do ser humano, isso não tem nada que ver com, não era isso que Jesus queria dizer quando ele proferiu esta palavra, essa parábola, né? Então devemos nos perguntar, mas era isso mesmo que Jesus queria dizer quando ele contou essa parábola? Como é que eu vou saber o que ele queria dizer? Eu tenho que comparar o contexto. O que estava o contexto imediato, né? O chamado contexto imediato. O que havia antes dele contar essa parábola? O que aconteceu antes de contar essa parábola? Por que ele contou? O que estava acontecendo antes e o que aconteceu depois? Aí eu analisando o porquê dessas coisas, eu vou entender. Ele contou por causa disto. Então, quando nós vamos para esta parábola, por exemplo, continuando o exemplo, dos trabalhadores da vinha,
Se você vê o contexto antes, o que tinha acontecido? O jovem rico tinha vindo e perguntado para Jesus, né? O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus lhe respondeu, né? Olha, observa os mandamentos. Quais? Não matarás, não roubarás, não adulterarás e tal e tal. O jovem disse, Senhor, eu tenho feito isto desde a minha mocidade. Jesus falou para ele assim, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um grande tesouro no céu. E aí o jovem saiu triste e tal. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então o que acontece? Nesta hora, Pedro vira para Jesus e fala, Mestre, e nós que largamos tudo para te seguir? O que nós vamos ganhar com isso, né? Então você vê que Pedro era um camarada interesseiro. Ele falou, poxa, se o jovem, né, não quis largar o que ele tinha, não quis vender, não quis vir, mas nós largamos, né, o que nós tínhamos para seguir. O que nós vamos ganhar? Olha o interesse de Pedro, né? Jesus olhou e viu o interesse de Pedro. Falou, peraí, eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar uma parábola. Aí Jesus fala aquilo para Pedro, né? Olha, ninguém que é deixado pai, mãe, irmãos, vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida eterna. Isso tem um tipo de interpretação para isso também, mas nós não vamos falar essa interpretação agora, porque não é o texto que nós estamos interpretando. Nós estamos somente usando um exemplo. Mas aí Jesus vira para Pedro e fala, olha, ninguém que me largou tal vai receber 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna. Mas deixa eu te contar uma parábola, vou te contar uma historinha, para você entender melhor o que eu estou te falando. Aí Jesus vem e conta essa parábola dos trabalhadores da vinha. Então o que acontece? No final da parábola, o que diz? Aqueles homens que trabalharam o dia inteiro chegaram para o senhor da vinha e disseram, isso não é justo, nós trabalhamos desde manhã cedo até agora e esses que trabalharam só uma hora vão receber o mesmo que nós? E aí o dono da vinha fala, eu não combinei com você esse tanto, pega o teu dinheiro e vai embora. Agora, se eu quero fazer com o meu dinheiro o que eu quero, o dinheiro é meu. Se eu quiser pagar para eles o mesmo tanto que paguei para vocês, por que vocês acham ruim de eu ser um bom senhor? O dinheiro é meu, eu posso fazer com ele o que eu quero. E se eu quero ser um bom senhor, eu vou ser. Eu vou pagar para eles o mesmo tanto que eu paguei para vocês. Então Jesus conta essa parábola logo depois de Pedro ter perguntado o que ele iria ganhar em ter largado tudo. E aí vem o final da história, a interpretação do texto. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, não é pelo tanto de trabalho que você faz que você vai receber, mas sim por causa da bondade de Deus, né? Por isso que Jesus diz lá atrás, ele diz assim, para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então não é pelo tanto que eu fiz que eu vou receber mais do que fez menos. É isso que Jesus queria dizer. Pedro, não fique aí pensando que porque você fez isso ou fez aquilo, você vai receber mais, porque Deus vai dar para quem Ele quiser, do modo que Ele quiser e o quanto Ele quiser. Então não depende do nosso trabalho, depende da bondade de Deus. Então é isso que o texto estava ali dizendo, né? É isso que Jesus queria dizer. Esse é o significado da parábola. Eu não posso pegar, alegorizar mais a parábola ainda e dizer coisas que Jesus nunca disse. Jesus não quis dizer isso, né? Quando ele quer falar sobre Abraão, ele usa outros textos. Mas nesta parábola não. Nesta parábola ele estava dizendo que não depende do quanto que nós trabalhamos ou daquilo que nós fizemos, mas depende antes da bondade do Senhor da vinha, que é Deus. Então ele vai dar a cada um conforme ele quiser. Ele é o dono. E a justiça é dele. E não somos nós que temos que dizer o que Deus tem que fazer ou não. Entendeu? Então,
quando você interpreta um texto fora de contexto, a gente pode cometer esses vários tipos de erro, né? Então o que acontece? Sempre tem que se observar o contexto. O que está do lado, o que está antes, o que está depois, em que ponto isso foi escrito e o porquê que foi escrito. Então você primeiro sabe o significado da palavra, sabe como as palavras se relacionam ali no texto e depois o contexto. Peraí, o que está dizendo nesse contexto? Ah, é isso que quer dizer. Ah, beleza. Então o significado é esse. Como nós dissemos na outra aula, a Bíblia tem uma única interpretação, não duas. Então o texto só tem um. Se eu disser algo que não é aquilo de interpretação, eu estou dizendo algo diferente, estou dizendo o que Deus não disse. Ok? E é o que nós temos que ter muito cuidado. Então, segunda coisa, segunda ferramenta que eu vou dar aqui, é um nome alemão, mas por causa da nossa teologia protestante, Martinho Lutero era alemão e esse é um termo alemão usado para nós entendermos o texto. Chama-se Setz im Leben. Como é que se escreve? S-E-T-Z. Aí põe in, I-N, Leben. Setz im Leben. O que significa isso? O Setz im Leben do texto é o contexto cultural da época. O que estava acontecendo? Setz im Leben em alemão significa justamente isso, o que está acontecendo agora. Então, o que estava acontecendo? É preciso nós levarmos em conta o que estava acontecendo ali na época, né? Quem era o rei, por um exemplo, né? Quem era Herodes, por exemplo, na época de Jesus? É porque Jesus chamava ele de raposa. Por que João chegava para ele e dizia aquelas coisas? Quem colocou Herodes lá? Será que era posto como era no Antigo Testamento, no começo do reino de Israel? Ou começou a haver várias coisas, essas pessoas eram colocadas lá por interesses e tal, né? Jesus nasceu em que contexto histórico? Como eu disse no começo aqui, ele nasceu quando o mundo estava sendo dominado pelo Império Greco-Romano, né? Então imaginem vocês, ali estava Jesus, naquela cidade, em Israel ali, nas cidades que ele andava, ele falava o aramaico, que era uma língua muito pobre, mas no templo as escrituras eram lidas em hebraico, né? E em todo o Império Romano se falava o latim, né? Misturado com a cultura greco-romana. Nós vamos ver, por um exemplo, quando Paulo escreve as suas cartas às igrejas que estão ali na Pequena Ásia, que hoje é a região da Turquia, qual era a cultura deles, né? O que acontecia quando crentes, às vezes cristãos, iam participar de cultos pagãos, né? O que eram esses cultos? Né? Cultos à deusa da fertilidade, por um exemplo, eram cultos onde as pessoas passavam a noite em orgias sexuais, né? Porque diziam quanto mais orgias eles praticassem, mais a deusa iria abençoar a fertilidade da terra. E tinha cristão que ia lá participar desses cultos. Então Paulo chama atenção severamente. E nós pegamos às vezes esse texto e trazemos com a mesma severidade para coisas não tão sérias, não tão terríveis como eles praticavam. Então há que se tomar cuidado. Então isso chama o quê? O Setz im Leben. O que estava acontecendo ali, a cultura da época, né? Um exemplo desse, por um exemplo, quando Jesus fala ali sobre a oferta corbã, né? Ele diz, olha, diz as escrituras que você deve honrar teu pai e tua mãe. Porém você diz o seguinte, o que é oferta corbã ninguém toca. O que era oferta corbã naquela época? Era uma invenção deles, que diz pegar uma oferta e para não cuidarem dos pais na sua velhice. Por quê? Porque naquela época não existia aposentadoria, né? Hoje as pessoas pagam a aposentadoria e quando chegam à idade se aposentam e vão receber. Naquela época não existia. Então quem cuidava dos pais eram os filhos. Os filhos tinham a obrigação de cuidar dos pais. Então honrar pai e mãe significava, entre outras coisas, a maior delas era cuidar deles
na sua velhice, né? Era você que trabalhava, os filhos que trabalhavam deveriam cuidar dos seus pais que não tinham mais forças para trabalhar. Então o que essas pessoas faziam? Para não dar o dinheiro para os pais, para não estar cuidando dos pais, ele pegava todo o seu dinheiro e colocava lá no templo e dizia oferta corbã. Oferta corbã era algo que ninguém podia tocar. Só que havia uma forma de resgate também e tudo na lei deles. Mas o que era isso? Era por causa da ganância deles. Então Jesus foi lá e disse, olha, vocês estão passando por cima da palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então o que é? Era o Setzinleben da época. Você tem que entender que as pessoas não existia aposentadoria. Você tem que entender que quem cuidava dos mais velhos eram os filhos, né? E você tem que entender que nós, por um exemplo, que nascemos no Brasil, infelizmente, nós temos como o nosso segundo pai o governo, né? O Estado no Brasil é muito forte. Então, o governo manda em tudo, né? E a nossa mente é essa. Então, às vezes nós vamos para a Escritura achando que a forma de governo daquela época era a mesma forma de governo do Brasil. E não era. Era algo totalmente diferente. O Estado não era tão poderoso assim como nós pensamos, né? Então, as pessoas tinham que se cuidar umas das outras. Não tinha seguro de vida ou todas essas coisas que nós temos hoje. Então, é preciso analisar a todo momento qual era o Setzinleben, qual era a cultura, qual era o contexto cultural da época, o que estava acontecendo ali quando Jesus veio, né? Quem era o imperador, quais eram as leis que estavam correndo naquela época, né? Por que às vezes eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para levar ele para César ou para Pilatos, que era o governador de lá, para quê? Por quê? Há que se entender que ali haviam várias sedições, haviam rebeliões dos judeus querendo se libertar de uma vez por todas do poder de Roma. Então havia sempre ali os soldados romanos ali vigiando para que não levantasse nem os rebeldes não se levantassem contra Roma e tal. Então quando Jesus começa a falar, eles querem acusar Jesus de que era um rebelde, para prender ele. Então quando eles chegam para Jesus e falam, é lícito pagar um imposto a César, né? Então eles estavam tentando Jesus, porque se Jesus dissesse que não, eles entregavam ele para César. Falaram, ele é um rebelde, ele vai fazer uma revolução aqui e se levantar contra Roma, para prender ele. Se ele dissesse que sim, eles iriam dizer, então você está contra o nosso povo, né? E aí Jesus, naquela palavra de sabedoria maravilhosa, chega e diz, me dá uma moeda aí. De quem é essa esfinge aqui na moeda? Ah, de César. Então dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Né? Então, a segunda ferramenta que temos para a interpretação é o Setzinleben. O contexto, o que estava acontecendo na época. Se eu não souber o que está acontecendo ali, eu provavelmente vou cometer um outro erro. Né? Então, quando nós estamos lendo o texto, pega um livro que você está lendo, está indo normal. De repente, há uma distância muito longa histórica e de costumes. E é nesta hora que entra o Setzinleben, que entra a interpretação para você conhecer o que estava acontecendo. Porque coisas comuns, por um exemplo, nós estamos lendo e nós não cometemos esses erros. Mas quando chega na questão do costume, você fala, não entendi isso. É aí que você tem que procurar, tem que ir lá buscar o que estava acontecendo ali na história. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui neste curso, né? Quando chegar uma parte do texto que nós não entendermos, peraí, por que ele disse isso? Por que aconteceu isso? Por que esse símbolo significa isso? Né? No livro do Apocalipse mesmo, logo no comecinho, quando nós começarmos a estudar, em coisas interessantíssimas, que nós vamos ver o porquê Jesus aparece daquele modo para João, né? Por que João foi jogado lá na ilha de Patmos e tantas outras coisas, né? Então, costumes hebraicos que às vezes, ou costumes gregos, ou costumes ou orientais, uma coisa que nós temos que ter em mente é que a igreja, ela não é vamos supor, um produto, né? Ela não é algo ocidental, ela nasceu no Oriente. A igreja, ela a princípio era oriental. Ela, ali onde hoje é o
o Middle East, né? Como é que fala? O Oriente Médio, né? Middle East, ó. O Oriente Médio. Então, depois a igreja nasceu no Oriente Médio e era uma igreja judaico-cristã. Então, no princípio, eram só judeus que haviam na igreja. Depois até houve o grande problema de decidir, será que a igreja é para os gentios ou não? Né? E aí houve toda aquela Deus mostrando aquela visão para Pedro, e depois Paulo indo lá e tendo a reunião com os apóstolos, dizendo, não, isso é ou não é, é para ir para os gentios ou não é, para quem que deve ser o evangelho. Então houve todo esse problema. E quando a igreja vai para o meio gentílico, ela ainda vai para o meio gentílico oriental. Ela só passa para o ocidente, para nós, quando Paulo tem aquela visão daquele homem que diz, atravessa, vem para a Macedônia. E ela entra no ocidente, com costumes totalmente diferentes. Então muitas pessoas pegam costumes e aplicam como se fossem doutrinas. E doutrinas as pessoas não levam a sério. Né? Então nós precisamos saber o que é doutrina, o que é costume. Né? Doutrina bíblica e costumes do lugar, história, tempo, tudo. E aí vai a pessoa dizer, mas a Bíblia foi escrita para todos os tempos? Claro que ela foi escrita para todos os tempos, porém respeitando a cultura dos lugares, né? Respeitando a sua cultura e o seu modo de viver. Lógico que, por um exemplo, se nós formos levar ao pé da letra, as pessoas vão começar a circuncidar os meninos. E como é que eu sei que não é para circuncidar? Porque a própria Bíblia nos explica. Né? Paulo dizia, não vamos circuncidar ninguém, isso é um costume hebraico e tal e tal. E o que é costume gentílico oriental? Eu não posso pegar um costume gentílico oriental de 2000 anos atrás e tentar aplicar hoje na nossa cultura ocidental 2000 anos na frente. Né? Então o que acontece? Serve para todos os tempos? Serve. Porém, há que se discernir o que é costume, porque Deus fala através dos costumes, mostrando que o evangelho pode ser aplicado em qualquer costume que existir, o que é doutrina, e até onde o costume pode ir que não esbarra na doutrina, e até onde a doutrina pode ir sem esbarrar nos costumes. Ok? Então é necessário isso, saber o Sextus in Labem, o que estava acontecendo na época, por que foi escrito daquele jeito, ou por que foi falado daquele jeito. Né? Você veja que Paulo, por um exemplo, quando ele vai preso e depois vão lá soltar ele, fala assim, olha, eu sou cidadão romano, vocês me prenderam sem perguntar, porque era costume da época, o senhor não podia pegar um cidadão romano e prender assim desse jeito. Né? Aí o camarada que tinha levado Paulo preso disse, pô, não sabia que você era cidadão romano? Falou, vocês me prenderam sem me perguntar, agora vocês não vão me soltar dessa maneira, vocês vão lá, vão chamar o pessoal lá para vir aqui pedir desculpa, porque eu sou cidadão romano. Por que Paulo fez isso? Né? Porque Paulo é orgulhoso? Não, Paulo usou isso para poder ter entrada livre no Império Romano para pregar o Evangelho, como cidadão romano. Então era um costume da época. Né? Hoje, se, por um exemplo aqui na América, você às vezes é um estrangeiro e consegue a cidadania americana. Se te prenderem, você me prendeu sem perguntar se eu sou cidadão americano, isso não existe aqui. Isso existia no Império Romano. Né? Então, é outra coisa que é necessária, a questão dos costumes, a distância histórica. Né? E a modernidade em que nós vivemos, nós passamos por muitas coisas. Tivemos hoje há coisas que nós pensamos que são doutrina cristã e são pura filosofia grega. E as pessoas pensam que é a doutrina cristã. Né? Há várias questões, por exemplo, a questão uma questão que nós vamos falar muito sobre ela, a questão, por exemplo, do livre-arbítrio. Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso é filosofia romana não grega, né? E nós pensamos que estamos falando da Bíblia. E isso não está falando de nada de revelação de Deus. E há muitas pessoas que afirmam isso. Tal. Mas não tem nada que ver com doutrina cristã.
né? Enfim, muitas coisas que nós pensamos que são altamente doutrinas, pontos doutrinários acabados e finish, como se diz aqui, né? Não são a filosofia grega. Então, há que se entender isso. Isso se incorporou outras coisas, por exemplo, costumes, como nós estamos falando de costumes. Há mais coisas dentro da igreja hoje que são costumes burgueses, né, do que doutrina bíblica, né? E nós abraçamos isso como se fosse algo sacrossanto. E isso é costume burguês. Não tem nada a ver com doutrina bíblica. Quando nós fomos estudar os evangelhos, e quando nós fomos estudar as cartas paulinas, por exemplo, nós vamos falar muito sobre a questão de costumes burgueses que se introduziram hoje na igreja, né? Então, o que os burgueses achavam que era feio, dentro da igreja se tornou pecado. E a Bíblia não diz que é pecado. Mas por causa do costume burguês, entrou no nosso meio ocidental e as pessoas falam, isso é pecado, e afirmam, falam, você vai para o inferno se você fizer isso, né? Mas é costume burguês. E aí pega um texto, como eu disse aqui, isolado das escrituras, né, para provar aquele costume burguês que não tem nada a ver com doutrina bíblica. Nós vamos saber quem são os burgueses, né? Os burgos, que nasceram nos burgos na Europa, né, para se defender. Nós vamos falar sobre isso quando nós estivermos estudando mais as cartas paulinas, ok? Mas então, questão de costumes, né? Agora, um ponto importantíssimo, outro ponto que isso aqui você tem que guardar na cabeça para quem vai interpretar a Bíblia pelo resto da vida, né? Como se diz, escreve no teto da casa, escreve no espelho do banheiro quando você for fazer a barba, escreve na tua mão para você nunca esquecer. E escreve na tua Bíblia também, põe um papel lá para lembrar quando você for interpretar. Que a Bíblia, as pessoas dizem, a Bíblia foi escrita para todo mundo? Sim, mas para cada um há uma promessa diferente, ok? Há 3 povos diferentes dentro das Escrituras, que as Escrituras fazem promessas. Então, há aquele hino que se canta, né? Cada promessa da Bíblia é para mim. Parece algo muito bonito, né? Soa como muito bonito, mas não é verdadeiro. Isso é uma mentira, né? Por quê? Porque na Bíblia nós temos que entender que há 3 povos diferentes: Israel, as nações e a igreja. Para cada um desses povos há promessas diferentes e é falado de maneira diferente. Então, a promessa que Deus fez para Israel não é a mesma que fez para a igreja. Nós vamos entender isso perfeitamente ali no livro do Apocalipse. E não são as mesmas que Deus fez para as nações. Se você toma uma promessa de Israel para você, você vai se frustrar tremendamente, porque não vai se cumprir. E você vai dizer, então Deus não cumpriu com a sua palavra? Cumpriu, só que é para Israel, não é para você. Então, um exemplo disso, né? Aquela célebre palavra, né? Célebre palavra. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados e tal, eu olharei do céu e sararei a sua terra. O que há de gente fazendo isso com as suas nações, principalmente no Brasil, e nós vemos igrejas com o nome de Sara a nossa terra, Sara, vamos orar para que Deus sare o Brasil. Deus nunca vai sarar o Brasil. Pasme, mas isso é verdade. Por quê? Porque o Brasil não é Israel. Essa promessa foi feita para Israel. Então, com Israel, Deus tem um plano diferente. Ok? Israel, Deus olhava, pegou Abraão, formou uma nação e Deus trata com Israel de maneira diferente do que ele trata com a igreja. A igreja não é uma nação país. A igreja é uma nação de reis e sacerdotes espalhadas pelo mundo inteiro. Então, se você está na China e você é cristão, você é igreja. Se você está na Rússia, num país comunista, a China comunista,
e você é cristão, você é igreja. Se você está no Brasil, você é igreja. Então Deus não vai sarar o Brasil, ou a China, ou a Rússia, não vai fazer isso, nunca. Por quê? Porque a promessa dele não é com o Brasil, com China, com Estados Unidos, né? A promessa dele é com pessoas. Igrejas são pessoas. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Então esta é uma promessa diferente. Com Israel não. É Israel nação. Ele prometeu aquela terra para Israel. Por isso que a promessa de Deus para Israel é o seguinte: é um povo, uma terra, a nação de Israel. Então tudo que gira em torno de profecias para Israel, ela se refere a quê? A nação. Aquele povo específico, aquela terra de Israel que está ali. Então Deus, a promessa de Deus é sobre aquela terra. Qual terra que ele vai sarar? A terra de Israel, que estava, o contexto de novo, que estava o quê? Sofrendo, que ficou sem chover, que aconteceu várias coisas, foi levada ao Egito e tal. Então Deus vai sarar que terra? Aquela de Israel. Não o Brasil. O Brasil não é um país escolhido por Deus. Os escolhidos são as pessoas que moram no Brasil, que são igreja. Porém, quando nós vamos estudar agora o livro do Apocalipse, você vai ficar sabendo disso. Se você toma a promessa de Israel para você, você está assumindo o quê? Que você vai passar pela tribulação. Porque a igreja não passará pela tribulação, mas Israel passará. Então a promessa de Deus para Israel é da terra deles, porém, eles vão passar pela grande tribulação. Para a igreja, Deus não promete terra, ou nação, ou país. Ele promete um reino universal. Por isso a igreja não passará pela tribulação. Então o que acontece? Imagine você toma a promessa de Israel para você sendo igreja, né? E aquilo que é da igreja você não toma. Então nós vemos hoje, é comum as pessoas pegarem promessas do Antigo Testamento e dizerem: ah, isso aqui é para mim, eu vou tomar, vamos orar, e Deus sara a nossa nação, sara o nosso Brasil. Não vai sarar nunca, nunca, né? E ainda o povo, é engraçado que o povo ora, né? Deus sara a nossa nação e vota no PT, vota no Partido Comunista, né? Um partido anti-Deus, anti tudo que existe, que está colaborando grandemente para a vinda do anticristo, né? Então há uma confusão tremenda na cabeça do povo, né? E nações são outras promessas. Deus irá punir as nações da terra. Porém, os que sobrarem da grande tribulação vão habitar a terra para sempre. Nós, igreja, não habitaremos somente a terra. Nós iremos governar sobre a terra, né? Sobre o universo, sobre todos os planetas. Mas seremos, como Jesus disse, seremos como anjos. Por isso que nós somos nação do quê? De reis e sacerdotes. As nações, os países, as pessoas que sobrarem da tribulação, não são reis e sacerdotes, são pessoas que serão governadas pela igreja. E a promessa de Israel qual que é? A promessa de Israel lá em Israel, onde o rei Davi estará lá junto com Jesus, e nós, a nação, a igreja, estaremos tanto na Jerusalém Celeste como na terra. Isso ficará bem explicado quando nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, né, e entra em escatologia. Então, nós não podemos confundir. Que promessa que é para a igreja? A promessa da igreja é a nação de reis e sacerdotes, e nós vamos governar o que? O universo. Qual a promessa de Deus para Israel? É aquela terra que ele prometeu para eles, ali em Israel, e eles serão luz para as nações, né? E as nações irão trazer os seus bens para lá. E qual é a promessa de Deus para as nações? Serem aqueles que sobrarem da tribulação, serem governadas pela igreja e viver aqui na terra, no novo céu e nova terra para sempre, tendo filhos, tendo as famílias crescendo para sempre. É o plano de Deus lá do paraíso, né? Adão e Eva vai estar aqui, porém não vão entrar na Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste é só para a igreja. Israel é para Israel, aquele povo que sobrar aqui da tribulação. E nações são nações, são 3 povos diferentes. Se eu pego uma promessa lá que Deus fez a Israel e tomo para mim, estou cometendo um erro gravíssimo. E depois eu vou pensar: Deus não prometeu, né? Ou às vezes eu ouço a pessoa dizer assim: olha, Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Essa promessa não é para a igreja.
promessa é para a nação de Israel. Israel será a cabeça das nações. Ok? Não para a igreja. Então você está... Às vezes a pessoa... Eu vejo aquela frase que as pessoas costumam dizer, né? Ah, é melhor ser cabeça de sardinha do que ser barbatana de tubarão. Né? Isso não é para a igreja. Né? O apóstolo Paulo diz que ele diz assim: nós os apóstolos fomos postos pelo quê? Por cabeça? Não, como últimos, como escória deste mundo. Isso é o que diz o Paulo diz isso. Isso é para a igreja. Nós, igreja, fomos chamados a não somente ser salvos, mas também chamados a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, essa teologia triunfalista, não, nós somos cabeça, não somos cauda, isso é para Israel, está tomando a promessa de Israel para você. E não vai dar certo. Você vai ficar frustrado, você vai desesperar, não vai entender o que Deus está fazendo. Então, o plano da igreja é diferente. Então, neste caminho que nós estamos agora caminhando para o conhecimento das Escrituras, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos estar entendendo muitas coisas e vamos estar dizendo: puxa, mas que bom é ser igreja. Né? Eu não sou Israel, que Deus abençoe Israel, amamos o povo de Israel, Jesus é judeu, ele é ainda judeu, não foi, ele é. Né? E isso é maravilhoso, só que as promessas para eles não são as mesmas para nós. E como Jesus disse, olha, muitos dos últimos serão os primeiros. Né? Virão gente do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão rejeitados. Né? Então, a igreja, né, somos os últimos a receber a palavra. Não buscávamos e fomos achados por Deus, por graça e misericórdia. Né? Israel que buscava não encontrou, para que se cumprisse o plano divino. Então, nunca se esquecer. O que na Bíblia é Israel? O que é para mim, que sou igreja? E o que são para as nações, que não é nem igreja nem Israel? Né? As nações não são nem igreja nem Israel. São aquelas pessoas que sobrarem da grande tribulação, que não foram mortas pelo anticristo, não receberam o sinal da besta e sobraram aqui na terra. Né? São as pessoas que vão serem governadas por nós, igreja. Ok? Então, guarde muito bem isso. Né? E depois, quando nós chegarmos nas parábolas, nós vamos interpretar melhor sobre a questão de parábolas e símiles e tudo, metáforas e tudo mais. Né? Mas a princípio é isso. Né? Em princípio é isso. Essas são as ferramentas mais básicas, mais fundamentais que nós estamos colocando aqui para a interpretação do texto. Né? Na aula que vem, se alguém tiver alguma dúvida, eu quero já deixar para vocês não se esquecerem de se inscrever no curso, apesar que essa aula será só para os que estão inscritos, né? Mas talvez você que já se inscreveu, tem alguma pessoa que está talvez esteja perguntando sobre esta segunda aula, vão passar para ele que precisa se inscrever para pegar essa aula. Então na próxima aula nós já estaremos entrando direto no livro do Apocalipse. E nós vamos estar dando uma introdução do livro do Apocalipse, aonde ele foi escrito, por quê, quando, como, qual o tipo de linguagem que é usada ali, né? Estilo literário, né? Que é uma outra coisa importantíssima. É necessário nós sabermos qual o estilo literário que está sendo usado nos textos que nós estamos lendo. Né? Então, por exemplo, você não pode interpretar um poema, uma poesia, do mesmo modo como você interpreta uma história. Né? Então você não pode ir para o livro de Salmos, que são poesias, Salmos, Provérbios, né? Que são livros de sapiência, né? Livros de sabedoria. Você não pode interpretar da mesma maneira como você interpreta o livro dos reis, como você interpreta o livro de Números. A interpretação é diferente. Um fala de história, outro fala de poesia, né? Outro fala de métrica, poesia métrica, contando as palavras, poesia acróstica, né? Outro fala de história no seu mais no sentido mais exato da palavra de história, né? Outros falam de profecias a respeito do futuro, né?
e como essas profecias devem ser interpretadas, né? Vamos estar ali no livro do Apocalipse, lendo muitas profecias, como elas devem ser interpretadas. O que já se cumpriu e o que ainda não se cumpriu. Sou eu quem decido? Não, quem decide são as Escrituras. Para isso existem as ferramentas, né? Então, ali a profecia, por que foi dada aquela profecia? Em que tempo e para que tempo? Como eu consigo juntar as profecias bíblicas, por exemplo, o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, né? Então nós estaremos vendo tudo isso. São estilos literários que os próprios escritores tinham o seu estilo próprio, e Deus usa os escritores, o estilo deles, para transmitir a sua palavra, né? Então tem até um livro que se chama a coautoria bíblica, né? Tem a autoria divina e o homem é coautor junto com Deus, porque Deus usa a linguagem humana, porque ele está falando com quem? Com seres humanos. Ele não vai usar a linguagem dos anjos, né? Vai usar a linguagem do homem. E o homem tem seus estilos literários que ele fala, né? Então Deus usa esses estilos literários, Deus usa essas palavras para com os homens, para quê? Para falar para eles, para que eles entendam. Ele conheceu a revelação na linguagem do homem, como diz o apóstolo Paulo, né? Temos este tesouro em que? Em vasos de barro, né? Então nós vamos estar pondo atenção também no estilo literário. Que estilo literário é esse? É livro de sabedoria? É poema? É história? Né? O que está dizendo aqui? Ok? Não podemos confundir esse tipo de coisa, né? E nem alegorizar um texto sem permissão bíblica. Uma das pessoas que mais alegorizou a Bíblia foi Orígenes, no começo da igreja, né? E você vê os absurdos que ele escreveu ali, por causa de alegorizar texto. Dizia que a alegoria era a forma mais espiritual de se interpretar um texto, e não tem nada de espiritual. Uma pregação alegórica é a coisa mais linda que você pode ouvir, só que não é verdadeira, é mentira. Então o camarada, ele pega um texto e ele pega cada ponto daquele texto, dá um significado, né? Então, por um exemplo, eu já ouvi isto da pessoa dizer, né? Ah, Davi foi lá e pegou as 5 pedrinhas e colocou na sua funda e foi lutar contra o gigante Golias, né? O que o texto quer dizer? Quer dizer que ele foi lá, pegou 5 pedras e foi lá. O que significam as 5 pedras? Significam 5 pedras. O texto não está me dando não está me dando autoridade para interpretar pedra como outra coisa. Ok? Então o que acontece? O que significa 5 pedrinhas? Significa 5 pedrinhas. Mas a imaginação da pessoa pega ali e diz, não, irmãos, 5 pedrinhas significa. Aí pega a passagem de Isaías, né? Deus forte, conselheiro, admirável, príncipe da paz. 5 pedrinhas eram Jesus. Isso é um absurdo. Deus nunca disse isso ali naquele texto. Você está dizendo coisa da sua cabeça, coisa que Deus nunca disse. 5 pedrinhas são 5 pedrinhas. Não tem significado, isso é alegoria. E a alegoria vai levar você para uma grande heresia. Ok? Então não se pode alegorizar um texto sem a permissão bíblica, né? Às vezes fica muito bonito, fica uma mensagem que todo mundo olha e fala, nossa, que coisa linda, né? Nossa, isso me encheu o seu emocional, o seu espírito está vazio. Então por que muitas pessoas hoje vão à igreja, sentem aquela alegria quando ouvem uma pregação, saem de lá maravilhadas, né? Mas quando chega na situação real da vida, elas não têm força para enfrentarem e acabam se desesperando e acabam estando ali dizendo, não, Deus me abandonou, isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque esse tipo de pregação não vai encher o teu espírito, ele vai encher as tuas emoções, e você vai sentir uma alegria muito grande, porque emoção é isso, sente tudo que você sente. E Deus não se sente, porque Deus é espírito. Ninguém sente Deus. Deus, você tem fé, você acredita, né? Você sente outras coisas, né? Você sente emoções, você sente toque, você sente essas coisas, mas Deus não, ninguém sente Deus. Então, quando essas palavras chegam até nós, essas pregações lindas e maravilhosas, enche o quê? As nossas emoções. Mas o espírito fica vazio, por quê? Porque não é palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, do jeito que está escrito ali, é aquilo.
né? Então, não podemos alegorizar o que não nos dá permissão de alegorizar, ok? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, né? Já tendo aí 1 hora e tanto de aula. Não tivemos perguntas, então por isso nós não tivemos a primeira parte da aula em respostas a perguntas, ok? Então que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa semana, no nome de Jesus, ok? Amém.